Fala, Carlitos, tudo bem? Quem que é esse barulho dessa torcida aí? De onde é? Fabrício, é uma torcida que eu respeito demais hoje, que tá gritando aqui com a gente. Estádio de peso, a torcida é grande, é furiosa. É o estádio Bento Mendes de Freitas. O Bento de Freitas. Estamos em Pelotas, Rio Grande do Sul, Fabrício. Extremo sul do Brasil. Você conhece lá, né, Fabrício? Uma parte lá. Conheço, já estive por lá. Tenho amigos, um casal de amigos que mora lá, mora em Pelotas. Uma região muito boa, muito legal. Bem bacana mesmo. Com todo o respeito à rivalidade, o Pelotas também, o rival do Brasil, um dos maiores clássicos, um dos maiores derbys do futebol brasileiro. Não precisa nem falar só dos grandes, é um dos maiores clássicos do Brasil, na minha opinião. Uma rivalidade imensa e muita história esse clássico, né? Então aqui o Estádio do Brasil de Pelotas, né? O Legal. glorioso Brasil de Pelotas. E numa região forte, né? Uma região que muito pouca influência de time grande, né? Isso. Antes do programa, antes da gravação aqui, antes do começo do jogo, né, Fabrício? Aqui a gente tá no vestiário ainda. Você tava falando disso, né? Exatamente. Eu dei uma pesquisada para uns outros temas que a gente estava discutindo e era marcante há uns anos atrás que nas cidades realmente era muito bem dividido entre os dois times. Praticamente não se via a influência dos outros grandes, dos dois grandes do estado, que é o Grêmio e o Inter, né? E que hoje está começando a acontecer alguma coisa, a geração mais nova está talvez buscando um time de mais visibilidade nacional, que é uma situação que está começando a acontecer lá e é bem particular isso porque é uma região onde os dois times da cidade são muito fortes, são muito queridos, são muito amados, assim, as torcidas são apaixonadas, então você vê que até nesses lugares onde o time pequeno tem uma presença grande, está sofrendo um pouco com a perda de torcedor, infelizmente, para os times maiores do estado. E a gente vai trazer esse assunto ainda mais para frente também. Esse é polêmico. Esse é polêmico e, assim, complicado, né? Porque, assim, houve a época, né, Fabrício, em que os grandes tomavam os torcedores dos pequenos, no programa específico falar mais sobre isso, e agora tá tendo um movimento de até os grandes perdendo para os da Europa. É um êxodo de torcedores, olha só. Exatamente, a meninada aí tá usando a camiseta dos times da Europa agora, olha só. Mas esse é papo de outro jogo, Carlitos. Vamos jogo. Seguir no aquecimento aqui, porque logo a juiz apita. É isso, Fabrício, porque é aquela coisa de jogador, né? É cabeça no jogo, no próximo jogo, né? Sim, pensar nos 3 pontos, primeiro nos 3 pontos, depois pensa no campeonato. Primeiro a gente pensa nesse jogo, depois a gente pensa ali, né? Aquele papinho, né, Fabrício, que pra boi dormir. Primeiro a gente pensa aqui na 6ª rodada do Paulistão, depois a gente pensa lá na final da Libertadores. Né? Exatamente. Mesma conversa, no ano passado é a mesma conversa. Todo ano, a mesma conversa. E aí também, Fabricião, vamos explicar uma coisa para os nossos ouvintes. Tá, importante. Programa passado ficou longo. A gente até falou, né, que o jogo estava interminável, que o jogo foi puxado e tudo mais. Na verdade, o jogo estava maior do que o que foi pro ar. A gente tinha falado de muitos outros times ainda, que também tinham esse histórico de clube empresa, né? E para não alongar demais, a gente acabou cortando. Um deles, inclusive, a gente pode até falar, o Votorati, um clube empresa lá da minha cidade natal, a gente falou bastante também da história dele, que é um caso clássico de clube empresa que deu errado. E o J. Malucelli, que você que tinha trazido, né, Fabrício? Isso, lá um time do Paraná também, com uma história forte de empresários ali por trás, dando todo o suporte, pelo menos por um tempo, mas que infelizmente não durou por muito tempo. Fechou as portas em 2017. E legal demais, né? A gente tinha falado até do Eco Estádio, Exato, Malucelli, né? Exatamente. Vamos tentar fazer uma edição extra, porque vale a pena, porque esse assunto e esses clubes, eles têm particularidades muito interessantes para a gente trazer. Vou tentar, vamos ver se dá certo uma edição extra aí pra gente. Mas, assim, oportunidade não vai faltar. O calendário tá cheio, né, Fabrício? Pensa que é só início de temporada. Certo? Temos uma temporada toda pela frente, né? Se Deus quiser. O primeiro tempo já vai começar, Fabrício. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo, foco total. Agora tá valendo taça, hein? Nossa senhora, já estamos ficando ansiosos já, hein, cara. Eu já, vou ser sincero, já tô me comichando aqui pra assistir esse jogo, tentar ver, nem que seja
via internet, mas dá um jeito de ver o jogo do Pouso Alegre. Mas é isso. Os estaduais já estão aí, as zebras já estão rolando, entendeu? E a gente o quê? Tem que correr atrás desse prejuízo, né, Fabrício? É verdade. Mas ainda bem, né? Mesmo com essa dificuldade toda de pandemia, os estaduais estão aí, né? Ah, com certeza. É isso aí. Ó, máscara no rosto aí, Fabricião. Vamos entrar para esse campo aí. Vambora. Sobe o som. Fabrício, os estaduais estão aí, pegando fogo já. Infelizmente a gente não pode estar lá dentro, né, para apoiar o time, mas estamos aqui. Estamos vestindo a camisa do futebol real, mais uma semana, para falar do nosso momento. O momento dos nossos times pequenos é agora. Quem é que não está acostumado com o primeiro semestre do ano? Teve muito tempo que eu, torcedor de time pequeno, só tive o primeiro semestre, só tive o estadual. Não sei, aí o Pouso também, né? O Pouso também. Não, sim, cara. E a esmagadora maioria dos times pequenos aí vive do primeiro semestre. Vive do primeiro semestre e tenta fazer no primeiro semestre o máximo e para gerar aquela vontade da base torcedora se manter pensando já no próximo ano, primeiro semestre do próximo ano, né? Isso é interessante que você comentou, Fabrício, porque a gente que está acostumado com um time pequeno, quantas vezes, o Pouso, assim, eu não tenho tanta ciência das participações em nacional, como que se jogou D, se jogou C, competição de segundo semestre, mas, assim, muitos times que priorizam estadual mesmo. Você vê muito time negligenciando muitas vezes, deixando de segundo plano o segundo semestre do time. O estadual é o verdadeiro campeonato do ano para o pequeno, né? Exatamente. É aquilo, né? O calendário do futebol em si não é uma coisa tão simples, né? Mesmo os times de Série A, quantas e quantas vezes a gente ouve reclamação de calendário puxado. Isso porque os caras jogam o ano inteiro, tem estruturas para se manter os times, tem patrocínio, tem grana alta de televisão. E mesmo assim se ouve muito questionar sobre planejamento, sobre calendário e tal. Agora, e para os times pequenos, que não têm o mesmo suporte financeiro, não têm o mesmo apoio. Então, assim, é sempre aquele equilíbrio de pratos ali de você ter que montar um time para o começo do ano, desmontar o time, passar mais de 6 meses parado para voltar no ano seguinte, claro, se não caiu ou se não fechou, né, claro, né, porque acontece isso muito. Pensando no outro ano tendo que vir de novo e quase que começando do zero de novamente. E principalmente, cara, puxando um gancho do que a gente falou no aquecimento, brigando cada vez mais com a perda dos torcedores, principalmente os mais jovens, para os times grandes. Que acho que talvez seja hoje, tirando a parte financeira, o maior desafio, né? Se você for parar para pensar, Fabrício, o estadual, assim, é um momento em que muitos têm até uma cota maior, né? Porque, assim, a gente fala do universo muito pequeno de times que jogam um campeonato nacional. A Série D, Série C, nem se fala de B e A. Mas, assim, é tão pouco time que joga que toda a cota que o time tem, muitas vezes, quando tem nos estados em que tem essa cota, a gente sabe que a maioria dos estados nem tem algo que você pode representar como uma cota financeira de participação no campeonato. Sim. São times dependentes, ultra dependentes dos estaduais. A vida deles é o estadual. Eu estava até pegando aqui uma informação olha, eu peguei de um campeonato dos estaduais, talvez não, com certeza o mais forte, em termos da presença dos grandes, os times do interior, boa parte deles são times estruturados, que conseguem fazer alguns jogos bem equilibrados com os grandes, conseguem se destacar, não é tão raro eles terem algum tipo de destaque. Paulistão, né? Aí, exato. Ó, sobe a torcida aí, os paulistas aí. Mas olha só, em 2020, cara, eu peguei uma informação aqui que acho que é muito emblemática, assim, né? Não estou falando de cota de televisão, que acho que talvez o valor seja até maior, mas eu estou falando de premiação, tá? Uhum. O campeão paulista ele recebeu ano passado 5 milhões, o vice 1,5 milhão. Esse valor vai caindo, mas até o 14º, lembrando que o campeonato tinha 16 times, até o 14º recebe um valor em dinheiro. Aí vai caindo, o terceiro 1,080 milhão,
o quarto 850 mil, o quinto 500 mil e o 14º 100 mil. Então, quer dizer, é uma grana, pô, conseguimos chegar numa primeira divisão do Paulista. Porra, se a gente não acontecer um desastre da gente rebaixar, porra, no 14º pelo menos a gente fica e a gente consegue 100 mil. 100 mil talvez seja a folha de salário durante o período do campeonato. No Paulistão eu duvido muito, viu, Fabrício, na verdade, porque o Paulistão exige demais, realmente, de elenco e tudo mais, né? Talvez, assim, os times, vamos falar assim, grandes do interior, talvez, por exemplo, a Ponte Preta, São Ituano, o próprio São Bento, talvez, realmente, esse valor não seja, né? Mas você pega times bem pequenos que acabaram de subir do A2, entendeu? É complicado, Fabrício. Assim, o estadual de São Paulo é muito, muito pegado, cara. Se você pegar ali a lista dos times que vai disputar esse ano, são times que têm um poderio financeiro, e até não um poderio, mas assim, uma exigência financeira muito alta. Se você for ver, o Paulistão, grosso modo, que agora a pandemia pode ter dado uma bagunçada um pouco, né, no calendário. Uhum. Mas o Paulistão, você via muito atleta de Série B em times como o Juventude, o próprio Brasil de Pelotas, hoje, que a gente está aqui no estádio. Times de Série B fortes, que os jogadores eles têm esse êxodo, essa migração natural. Todo ano eles saem, não todos, claro, mas muitos saem desses times dos outros estados para jogar o Paulistão. Então, se for ver um nível técnico, também é outra curiosidade, né? O que a gente considera como nível técnico do campeonato. O Paulistão, cara, ele tem o nível quase de Série B de brasileiro, assim, se não para mais, se não até para mais. Talvez a Série B, com todo respeito a todos os times, mas é justamente por isso. Todos esses jogadores, depois eles saem do Paulistão e voltam para os times jogar uma B, né? Sim. Uhum. Então, assim, a questão dos 100 mil para o 14º, eu até acho que, assim, tem muito estado do Brasil que não está pagando 100 mil para o vice-campeão. Exatamente. Talvez para o campeão, né? Nem para o campeão, talvez. Então, assim, já é alguma coisa os 100 mil. Mas é realmente uma folha, já houve tempo, tá, Fabrício, que uma folha de 100 mil reais no campeonato, você até tinha time que jogava. Mas hoje está num nível muito alto. Se você não investir um pouquinho mais do que isso, você vai rodar no Paulistão. Também tem a questão da cota da televisão, né? Além dessa questão técnica da Federação Paulista, eles têm também as cotas de televisão, por exemplo. É um dos pontos que a gente vai trazer aqui. Por que os grandes não param de jogar o estadual? Já que essa é sempre uma demanda que os torcedores do time grande falam, né? Poxa, o estadual tem que acabar, o estadual já não serve mais, ninguém liga pro estadual. Isso na verdade só liga quando ganha, né? Esse é um ponto quando ganha. É um ponto que eu tinha até feito aqui nas minhas anotações, os estaduais na visão dos grandes, né? Quando ganha é ótimo, se o cara vai lá, tira sarro do rival, dos amigos que torcem pro rival, beleza. Quando perde, não, mas isso é só um paulistinha. Por exemplo, né? A gente já ouviu isso recentemente, né? Com certeza, é isso. É assim, eu até tenho um ponto para falar sobre isso, já que você tocou, que eu acho interessante. Assim, a gente está vivendo uma época dos grandes de polarização entre clubes que têm muito dinheiro, né? E aí eu não estou questionando a origem do dinheiro, se o Flamengo tá rico, o Palmeiras tá rico, o Atlético Mineiro tá rico. Isso já se refletiu na própria tabela de classificação do campeonato esse ano, da Série A, para quem acompanhou. Qual que é a chance de alguns times grandes ganharem o título do ano? É no estadual. Sim. Entendeu? É assim, o próprio caso do Vasco da Gama, que foi rebaixado, do Botafogo, que foi rebaixado. O Cruzeiro, que tá na Série B. Cruzeiro na B. Que assim, como não subiu, é mais um ano, no mínimo, na B. A gente tá falando do universo de muitos times grandes, e aí, olha só, estamos falando de time grande de novo, que dependem do estadual para ganhar o título, para sair da tal da fila. Exatamente. Eu acho que há 2, 3 anos atrás, Fabrício, essa discussão estava mais forte. Os estaduais devem acabar? Os torcedores dos times grandes estavam lá. Pô, o estadual atrapalha, o estadual é isso, o estadual é aquilo. Eu acho que com essa polarização financeira que está tendo, esse discurso tende a dar uma mexida, porque um time grande que ganhar um campeonato estadual é quase que um alívio. Beleza, não ganhamos o brasileiro, não tivemos chance,
Mas, boas vida que segue. A gente ganhou um torneiozinho aqui. Além disso, né, Carlitos, isso aí, esse ponto que você falou é fundamental, mas eu acho que tem um ponto também que é assim, é a chance de ganhar um título? Beleza, claro, ganhar um título quem não quer, né? Todos querem. Mas é uma chance também de focar no planejamento, porque o campeonato estadual, em via de regra, né, talvez poucas exceções no decorrer da história, ele é um campeonato que tem rodadas de iniciais, depois tem alguns mata-matas até chegar nas finais. Não é uma barbada, né, Fabrício? Não é uma Estadual barbada. também. E é talvez para aqueles times que têm essa visão, aquelas diretorias que têm essa visão, é inclusive um campeonato que, vamos aproveitar, então vamos fazer um planejamento, vamos fazer teste no elenco, vamos dar tempo para o técnico montar um esquema de trabalho e pensando no decorrer da temporada. Né? Mas pensa bem, o que acontece? É um exemplo muito interessante disso que você está falando, porque a gente tem visto isso no Atlético Paranaense, por exemplo, né? Sim. É um time que tem costumeiramente botado o Sub-23 para jogar o estadual. É um estadual mais fraco, assim, com todo respeito ao Paranaense, o Atlético Paranaense consegue botar um time Sub-23. Mas a gente já trouxe aqui um assunto, né, Fabrício, que eu achei interessante para esse tema do Sub-23. Será que vale a pena botar um time júnior, um time Sub-20? Os grandes podiam usar dessa forma o estadual. Conviver com os nossos pequenos ali. Acontece, Fabrício, que é aquela coisa. Quando o São Paulo, por exemplo, naquele jogo em que estávamos no Walter Ribeiro, no SIC, resolveu botar um time misto, um time B para jogar contra o São Bento, tomou 2-0. E acho que era a primeira ou segunda rodada, né? Se não me engano, era estreia, bem no começo. Era estreia, né? Estreia do Paulistão. Isso, era estreia, era a primeira rodada. O que aconteceu ali, Fabrício? O Dorival Júnior, técnico de São Paulo, ficou pressionado. Então, assim, será que a culpa não é da torcida? Será que a culpa não é da imprensa? Porque quando um time resolve fazer essa tentativa, usar o estadual para planejar o elenco, para dar ritmo de jogo, no primeiro tapa que toma, já fica contra a parede. Sim, e claro, não, esse é um exemplo claro, né? É um exemplo que aconteceu e não é tão longo, não. Quer dizer, não é tão distante, foi alguns anos atrás. Foi 2018, né? 2018. Foi 2018. Mas assim, isso eu tô dando a minha opinião em termos de tanto para futebol como qualquer coisa que envolva um planejamento. Existe uma fase inicial que nunca vai ser fácil. Por quê? Porque aquela fase inicial, você está partindo a máquina, você está começando a gerar a engrenagem. Dificilmente você vai já entrar 1000 por hora já desde o primeiro jogo, voltando para o futebol. Então, essa questão da torcida, da imprensa, é um fator que, nesse caso, para quando você tenta fazer um planejamento que não é curto prazo, faz muita diferença. Faz muita diferença. A falta de paciência, né? Um time numa situação dessa de planejamento, né? Exatamente. E partindo pelo ponto de vista dos pequenos, a maioria deles fazem pré-temporada desde o ano anterior também para o estadual. Então, para os times pequenos, é o torneio do ano. Muitas vezes você acompanha times que começam a pré-temporada do estadual ali em setembro, outubro, novembro, começam já com as contratações e começam já a fazer as pré-temporadas. Sim. É recorrente. Então, assim, quando chega numa estreia, numa primeira rodada, esse ano está sendo, inclusive, uma experiência que a gente não tinha tido o contato antes. Que são os times os grandes, que já estão emendando uma temporada na outra. Estão emendando o jogo de Brasileirão com o jogo de estadual. Sim. Mas os times pequenos, salvo algumas exceções que estavam ainda terminando Série C, Série D, que disputam os estaduais, a maioria dos times está fazendo essa pré-temporada. Essa diferença técnica, ela acaba sendo diminuída justamente por isso. Então, na estreia, já era de se esperar, muitas vezes, que um time pequeno vai ganhar de um grande. Porque o time se preparou 3 meses, 4 meses para o jogo de estreia. Enquanto que o grande está vindo das férias, né? Os jogadores precisavam ter as férias. Esse ano tem sido uma experiência interessante, né? É muito controverso, né, essa questão do como abordar um campeonato estadual, né? A gente particularmente enxerga uma coisa assim, mais de oportunidade. Claro, sem falar, e isso eu estou falando da oportunidade para o grande, mas agora também focando no time pequeno, que não é o nosso foco, né?
é um campeonato de oportunidade. Claro, a maioria das vezes é a única competição que o time disputa no ano. É a competição que vai dar ali um apoio financeiro para o time manter as atividades. É a oportunidade do time pequeno de, na hora que disputa o campeonato, o time é bem organizado, é bem treinado, faz um trabalho legal de busca de jogadores, é a oportunidade de fazer negócios, de fazer caixa, fazer venda de jogadores. É a hora de que o time pequeno expõe os seus bens, que no caso são os jogadores, para que depois os times de mais poder financeiro possam fazer as aquisições e aquilo ali gerar caixa para o pequeno, né? É o momento do ano que tem a maior parte de venda de grande. Tudo bem, esse ano um pouco não, por causa de pandemia, tá sem torcida no estádio, mas é o momento que o time faz o caixa com ingresso, venda de camisa, com a grana que rola dentro dos estádios, que os times têm uma participação, digo, com bebida, com comida, enfim. E assim, é através do estadual. É através do estadual. Não tem como ser diferente. E assim, eu acho o seguinte, Fabrício, se dependesse de mim, claro que os estaduais não iriam acabar. Claro que eu tenho um viés de torcer para um time pequeno e acho que o estadual, ele não só deve continuar porque eu torço para um time pequeno, mas o que eu acho, Fabrício, é que assim, o time grande tem que aprender a usar melhor o estadual também. Porque, assim, financeiramente, os times grandes não deixam de jogar porque recebem muito bem para isso. Nos principais polos em que a gente chama de time grande, todos recebem cotas muito gordas de dinheiro e de televisão para continuarem jogando estadual. Então, assim, é injusto que o torcedor do time grande chegue para o torcedor do time pequeno e fale: estadual não vale nada, a gente tem que parar de jogar. A informação do ano passado do Campeonato Paulista, que é o campeonato mais paga também, eu sei que isso afeta, mas é que os 4 grandes, cada um deles recebeu 26 milhões de reais para jogar. Para jogar. E assim, para jogar. O que você trouxe foi a premiação técnica do campeonato, a premiação pelos resultados. Só por jogar, esses times têm essas verbas. Sem contar, Fabrício, em muitos times que já adiantam essas cotas para os anos seguintes e ficam eternamente reféns, né? Porque é um dinheiro relevante. A gente está falando de 26 milhões de reais. E os outros clubes pequenos do Paulistão, Fabrício, recebem 6 milhões de reais, cada um também. Então, assim, existe a premiação técnica da Federação Paulista, no caso, e existe essa cota financeira pelos pay-per-view, né? Então, assim, todo mundo que já está acostumado que nem a jogar um pouquinho de Série B do brasileiro sabe quanta diferença faz pelo pay-per-view. A cota de televisão é a cota mais gorda que você recebe quando você vai jogar um campeonato. Que é muito bem-vindo para um time pequeno, acaba não sendo muitas vezes bem gasto. E aí é outro assunto, né? Outro assunto, exatamente. É isso, Fabrício. A grande realidade que eu vejo os clubes grandes não vão parar de jogar o estadual enquanto receberem uma cota que agrade. Então, assim, a solução que eu vejo é que os grandes joguem com times mistos, deem ritmo de jogo, tentem revelar jogadores, não liguem para o resultado técnico do estadual. É que assim, é pedir demais isso, né? Porque se um grande cai no estadual... Rebaixado, imagina. Rebaixado, para eles é o fim da picada. Pra gente talvez nem tanto, mas assim, não vai mudar. O cenário é esse, o estadual vai continuar existindo, o grande vai continuar jogando. O que eu acho que tem que mudar é a relação da torcida e a imprensa com o estadual nesse sentido, esse nível de exigência, entendeu? E assim, cara, vamos lá, agora trazendo um pouco do estadual, mas uma visão talvez menos negócio, um pouco mais paixão. Cara, os estaduais têm um apelo histórico muito forte, né? Nós estamos falando assim, de campeonatos que são disputados há muitos anos, vários casos de times pequenos que tiveram bons resultados, que foram campeões ou que chegaram em fases bem à frente, que é o sonho do time pequeno. Porra, se eu disputo o meu maior campeonato do ano, que é o campeonato estadual, quanto que a minha base torcedora não vai ficar feliz se a gente chegar numa segunda fase, numa semifinal, numa final de Taça Guanabara, numa final de primeiro turno do Campeonato Gaúcho, entendeu? É um incentivo. E se você for fazer um paralelo, o estadual, num país das dimensões do Brasil,
ele seria como os campeonatos nacionais da Europa, por exemplo, entendeu? Com certeza, se com você pega certeza. um campeonato espanhol, ali tem o quê? 2, 3 divisões? É o que o estado de São Paulo tem. São 4 divisões com clubes com muita história. E eu acho que o estado de São Paulo, se bobear, é maior que a Espanha, né? Exato. Minas com certeza. Então, assim, acabar com o estadual seria quase como você romper um vínculo do futebol profissional, claro, né? Com, não sei, precisaria fazer a conta, 80% do território nacional. Talvez mais. Talvez muito mais. Porque, assim, são capitais, só São Paulo, dos representantes na Campeonato Brasileiro. Série A e B ali, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto tem na Série C agora, tem algumas cidades, né, que tem representante em nacional. Sim, cara, não, mas 80% eu acho que ainda é pouco, né? Talvez seja até ainda mais, bem pouco. mais. Você está matando o futebol do interior do Brasil, né? É claro que a gente pega muito por um viés paulista-mineiro, que nós somos paulista-mineiro. É impensável você acabar com o estadual em muitos estados, porque é a grande competição local. Então, assim, mas quantos estados que se a gente for começar a citar aqui, o ABC, eu citei com você o ABC, né? De Natal. O ABC de Natal, o maior campeão estadual do Brasil, um clube de uma torcida também maravilhosa. A gente, claro, é o que eu repito, é o viés paulista-mineiro, porque nunca que o Campeonato Potiguar vai acabar. Entendeu? O máximo que a gente teve de movimento aqui na nossa região foram a questão dos campeonatos regionais, que também foi muito para frente. Acabou sendo o Rio São Paulo, o Sul Minas. E assim, a Copa do Nordeste, a gente tem que fazer um episódio especial de Copa do Nordeste. Exato. Né? A Lampions League, que é... Lampions League, exatamente. É muito bom, né? Muito bom. Nossa, assim, talvez fosse um exemplo a ser seguido pelos grandes, mas... mesmo nesses lugares, né, nesses estados, também mantém o campeonato estadual. Poxa vida, né? Tantos times, tantas cidades que tem para receber. O torcedor de time grande pode até falar, mas não é problema nosso. Bom, acaba sendo problema deles quando vocês perdem a cota de TV, né? Quando vocês não jogam esse campeonato para perder a cota de TV. E aí, eu repito, é muito mal aproveitada essa oportunidade de pré-temporada, né? Que o time grande tem aqui. A questão que eu trago até pra gente, já estamos acabando esse primeiro tempo, né, Fabrício? Mas assim, existe um caso que quem é ali dos anos 2000 vai lembrar, quem passou ali pelos anos 2000 vai lembrar, que é o caso de 2002 no Campeonato Paulista, porque 2002 foi um ano em que os grandes e até outros clubes de destaque de São Paulo, Ponte, o Guarani, a Portuguesa e, se eu não me engano, o Et Jundiaí, jogaram o Rio-São Paulo. Foi um Rio-São Paulo inflado, que não eram só os 4 grandes do Rio e os 4 grandes de São Paulo. Eles passaram ali o primeiro semestre jogando Rio-São Paulo e os pequenos de São Paulo estavam jogando o Campeonato Paulista. Tanto que, assim, o Ituano ele é bicampeão paulista, porque além de ter vencido do Santos há poucos anos atrás o Paulistão, o Ituano foi o vencedor daquele Campeonato Paulista de 2002, em que só jogaram os pequenos. Existe também, Fabrício, viabilidade de você jogar um campeonato estadual sem os grandes. Se os grandes querem tanto deixar de jogar o estadual, existe um caso de que os pequenos jogaram o estadual. Claro, não com a mesma qualidade técnica, porque a cota vai baixar muito se um time grande não jogar, os patrocinadores querem estar vinculados aos times grandes. Sim. A própria TV vai deixar de cobrir talvez o Campeonato Paulista, como ela fez em 2002. A própria Globo estava transmitindo o Rio-São Paulo, não estava transmitindo o Paulistão, porque o Paulistão só tinha os times pequenos. Mas é evidente também, Fabrício, que o gasto do time para manter um elenco num campeonato que não tem os grandes também é abaixa. Sim, diminui então, o nível, né? Diminui o nível, mas assim, diminui os custos também. Claro. Então, assim, é uma alternativa que eu entendo como viável, posso estar maluco, mas assim... O dia que os grandes não quiserem mais jogar estaduais, não vão acabar. Os estaduais vão ser jogados por quem quer jogar. Os times pequenos iriam continuar jogando o estadual. Porque se isso acontece, a própria Federação Paulista perde sua grande vitrine. Essa questão dos grandes não jogarem, vai continuar o campeonato? Eu também acredito que vai continuar o campeonato. Não sei se vai se manter um campeonato atraente. Claro, não pode esquecer que, assim, quão prazeroso é você... como torcedor de um time pequeno, você fala, fui lá no Morumbi
e ganhei do São Paulo. Fui lá no Mineirão e ganhei do Atlético. O Inter, o Grêmio veio jogar aqui no meu estádio, aqui no estádio do Brasil de Pelotas, que é onde a gente está, e metemos 2-0. Uhum. Que, sabe, que assim, é um Fabrício, prazer muito grande, né? Claro, não é um acontece prazer. tanto, mas é um prazer, né? É que o que eu falo, Fabrício, é que esse ano que você, como torcedor do Pouso, você vai sentir também o que é você jogar o campeonato para não cair também. Porque assim, eu não ligo, de verdade, eu, pessoalmente, não estou representando torcedores de time pequeno, mas eu não ligo se o São Bento vai ganhar do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Para mim, assim, é um tipo de rivalidade que vai ser sempre o Davi contra o Golias, entendeu? É assim, legal, é história para contar. Eu acho mais interessante que os times pequenos joguem com os seus iguais. Claro que é legal quando joga contra o grande, movimenta a cidade. Mas assim, um torcedor raiz de time pequeno é o que você falou. São Bento vai jogar contra o Taubaté, a vontade é ir. São Bento vai jogar contra o Marília, minha vontade é ir. Entendeu? Assim, não Não vai, eu não importa. vou querer ir. Não importa. E jogar esses jogos, jogar um campeonato que você tem a chance de ser campeão, eu acho que muda muito a relação que você tem com o time também. A gente gosta de torcer, a gente também gosta de ganhar, gosta quando tá ganhando. A torcida, você sabe, o estádio, quando o time vai engrenando, o estádio vai Aí junto. enchendo, vai junto. Muitas vezes o que acontece é que quando você joga um campeonato contra os grandes, que é para não cair, você não tá estimulando a torcida local a torcer pro São Bento, a torcer pros times que eu citei, você tá incentivando o torcedor a ir no jogo do grande, entendeu? Ah, esse ano o São Bento vai jogar contra o Palmeiras em casa. Você está incentivando o palmeirense a ficar feliz para ir lá ver o jogo. Você não está estimulando a torcida local levando os grandes para lá. Eu não acho que. Eu não sei, viu, Kelly? Não sei, sinceramente. Sim, é uma questão a se pensar melhor, talvez, mas eu não estou 100%. Em consonância comigo, né? É, Fabrício, primeira bola dividida nossa aqui, hein? mas é isso aí, cara. Vamos. O jogo é esse, né? O que importa Ah, Que coisa, que coisa. Que pena, duas grandes camisas e não era isso que a gente queria ver, né? É lamentável. E os profissionais, mesmo as comissões técnicas tentando separar, precisava terminar assim, né? Ô, juiz, amarelinho aqui, pô, amarelinho, pô. Porque assim, cara, você deu a sua opinião, eu também deu a minha opinião particular, Fabrício, também não estou falando em nome de ninguém. Claro, se eu puder ir em qualquer jogo, eu vou em qualquer jogo. Ainda mais pro meu caso, que meu time voltou não faz muito tempo, tá num momento bom, ou se não tivesse também não teria problema, só o time ter voltado já seria uma grande coisa. E porque para mim não é tão simples ir num jogo hoje, que eu estou em São Paulo, o time joga em Minas, enfim. Tem toda uma logística para ir num jogo, mas só que assim, primeira coisa que eu ia olhar na tabela, se eu pudesse ir no jogo, beleza, eu vou ver se eu ajeito então para ir no jogo, tentar ver o que consigo fazer. Deixa eu ver que dia que eu jogo com os grandes aqui. Por quê? Porque assim, para mim não importa o jogo, tá? Mas às vezes eu tenho aquela coisa de ir no grande, eu talvez vou nutrir meio que inconscientemente aquele sonho, vamos dizer assim, de falar, pô, sabe aquele jogo que a gente jogou lá quando a gente voltou para a primeira divisão, que a gente jogou com o Atlético? O jogo que vale o título, né, Fabrício? Você quer o jogo que vale o título, né? Você quer aquele jogo que é aquele joguinho de sexta rodada do campeonato, que vai ter buzinaço, que vai ter fogo de artifício, é o que você quer. Aí eu vou falar assim, sabe aquele jogo que o Hulk estreou, sabe o Hulk, aquele que jogou na seleção? Então, ele foi jogar lá, tal. Puta, foi 1-1. E assim, nós demos sufoco no Atlético, sabe? Umas coisas assim, umas viagens desse sentido, entendeu? Entendi. Claro, é a mesma coisa eu falar, eu vou ficar muito feliz também, por exemplo, se eu falar, pô, sabe que jogo que eu fui ver esse final de semana? Consegui ir no jogo do Pouso Alegre com o Atlético de Três Corações. Mas deixa eu botar a sementinha na sua cabeça. Veja só, vamos sonhar uma coisa. Mineiro do ano que vem não tem nem Atlético, nem Cruzeiro e nem América. Vai ter Sul Minas, eles vão jogar o Sul Minas, eles não vão jogar o estadual. Tá. Pouso Alegre permaneceu na primeira divisão. Pouso Alegre vai ter ali os adversários. Atlético de Três Corações, subiu o Atlético de Três Corações, o Atletique, vai ter
sei lá, o América de Teófilo Otoni, vai ter ali alguns times ali. De repente o Pousão embala. Módulo 1, Fabricião, estamos falando de módulo 1. Pousão campeão mineiro. E aí? Nossa, que isso, cara? Eu acho que é um infarto. Sinceramente, ia ser uma coisa... Aí eu acho que eu estou entendendo um pouco o ponto que você está querendo dizer. De ser campeão, talvez com os grandes não participando. Se teria o mesmo valor. Talvez seria isso? Não. O mesmo valor, não. Claro, né? Eu imagino que se você perguntar para o torcedor de Ituano, você é bicampeão paulista. Eu não estou desabonando nenhum dos títulos que você ganhou. Você é bicampeão paulista sem vírgula. Qual que você gostou mais? O de 2002 ou o de 2014? Quem vai falar 2014? O de 2014. Então precisa converter o Neto. Caso contrário, o Ituano volta para Itu como campeão. Foi campeão em 2002. Na ocasião, os grandes não disputaram. Pode ser o primeiro campeonato paulista da equipe do Ituano, com todos os times de São Paulo disputando. Lá vem pra bola Neto, no centro do gol Wagner. Autorizado, lá vem Neto, partiu, bateu. Toca o hino do Ituano. Toca o hino do Ituano. Wagner defende. A festa dos jogadores do Ituano. Pode tocar mais alto hino aqui no Flamengo. O Ituano é campeão paulista de 2014. A comemoração. O Santos perde nas cobranças de pênalti. O Ituano é campeão paulista. Mas assim, mas também ele vai falar, cara, mas para mim o de 2002 foi excelente também, porque claro que foi. Meu time teve toda uma história dentro do campeonato, ao mesmo tempo que não tinha os grandes, mas a gente tinha quase todos os outros no mesmo nível, então isso deixa uma competitividade muito grande, né? Gera uma competitividade grande, não a mesma coisa, mas talvez seja um paralelo com o Brasileirão. O Brasileirão é um campeonato de 20 times aí que tem aí, pelo menos no papel, uns 8, 10 times no mesmo nível com chance de ganhar um título. Isso você não vê numa Premier League, você não vê no Campeonato Espanhol. Não, de jeito nenhum. Só que é isso. Se o seu time não está numa grande fase, financeiramente falando, é estadual que vai salvar a tua lavoura. Melhor botar tudo no estadual... Porque, assim, enfim, é o que tem, né? É o famoso o que tem. Fabricião, primeiro tempo, já tô suado aqui. Já tá no acréscimo já? Já tá, pra lá dos acréscimos. O juiz aqui vai fechar esse primeiro tempo, hein? Tá bom, então. Vamos dar uma descansada agora, tomar uma água, ver o que o professor tem pra falar e voltamos pro segundo tempo. Estamos de volta aqui no segundo tempo do futebol real. Fala pra gente a cidade e o time. Vamos lá, estamos falando da Caldense, Associação Atlética Caldense, a veterana, lá da minha querida cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Sobe o hino. Por sinal, Fabrício, sobe o lindo hino da Caldense. É muito bonito esse hino, vamos lá. Que lutamos pela taça. Olé, olé, olé. 11 cobras muito nossos que vestindo a cor de fósforos sabem bater o pé. É no pé e na raça que lutamos pela taça. Olé, olé, olé. 11 cobras muito nossos que vestindo a cor de fósforos sabem bater o pé. Salve, salve a veterana, clube forte e tão bacana, e que é querido demais. Vitória, glória ao Verdão, que vibra no coração da nossa Minas Gerais. Vitória, glória ao Verdão, que vibra no coração da nossa Minas Gerais. E aí, Fabrício, e a Caldense, o que você traz pra gente? Bom, a Caldense é um time bastante organizado, não é de hoje que ela está fazendo um papel bem decente aí
Campeonato Mineiro, disputando alguns campeonatos Série D, está tendo o seu destaque. A história da Caldense, ela remete ali em 1904, não como Caldense, porque o futebol, na verdade, em Poços de Caldas remete dessa data, foram montados alguns times, que eles chamavam algumas agremiações, houveram alguns times que não foram para frente, outros se fundiram, enfim, e no momento em 1925 houve uma fusão e foi criada a Associação Atlética Caldense. Então, que gerou aí o time em 1925. É um time quase 100 anos já, né? Quase 100 anos. Tá beirando 100 anos. Exatamente. É um time assim que teve um apoio muito grande da cidade, né? Sempre teve um corpo de diretores bem interessante, com pessoas de destaque e tal. Teve bastante apoio, né? Algumas curiosidades, né? Alguns fatos sobre o time da Caldense. Historicamente, consta uma sequência de 57 partidas invictas entre 1960 e 1961. Ô, louco! Exatamente. Está até no site do time. Só que não, eu achei interessante. Interessante não, eu achei que ficou faltando informação, porque não diz exatamente quais foram os jogos e quais campeonatos. Nós estamos falando se foi Mineiro, se foi segunda divisão. 1960 e 1961. 60 e 61... Provavelmente estaduais apenas, né? Acredito que sim. Mas não disse se foi no módulo 2, se foi no segundo, entendeu? Pode ser. Mas assim, é um número significativo, né? Porra, 57 vitórias. O que eu achei aqui de informação, Fabrício, foi que Caldense, ela estreou no módulo 2 do Mineiro em 61. Então, assim, se você está falando que foi uma sequência de 1960 a 61, assim, em 60 não encontrei registro aqui da participação na segundona. Eu também não tinha encontrado nada nesse sentido. Por isso que eu fiquei... Não dá para saber. Às vezes era até fase amadora ainda, não dá para ter certeza, assim, né? Que era campeonatos locais ali. Inclusive o torcedor da Caldense pode nos ajudar com essa história. Eu fiquei bastante curioso. Eu confesso que eu deveria ter até entrado em contato com o time, tentado pegar essa informação, porque eu acho que é um número bastante interessante, bem significativo, né? 57 partidas invictas. É um número forte. O que mais temos aqui da Caldense? Ela teve o seu auge, foi campeã mineira em 2002, só que num campeonato que não tinha os grandes, estava disputando o Sul Minas, que era o Atlético, o Cruzeiro, o América e se eu não me engano, o Mamoré, por alguma questão, deve ter sido por classificação do campeonato anterior, algum outro critério, não disputou, então a Caldense foi. Depois houve a disputa de que foi chamado de Super Campeonato Mineiro, já com a volta dos grandes, quase um quadrangular, vamos dizer assim, e a Caldense ficou em vice nesse Super Campeonato Mineiro. Foi a mesma situação do Paulistão com o Ituano. Teve o Super Campeonato Paulista, o Ituano também foi vice, né? E foi o campeão do Campeonato Paulista que jogou o Super Campeonato Paulista. Eu lembro que no Super Campeonato Paulista, Fabrício, era mata-mata. Então, assim, foi uma fase de semifinal e depois uma fase de final. Não chegou a ser no formato quadrangular. Do Mineiro acho que foi sim, uma coisa nesse sentido, sim. Eu até vou dar uma olhada com mais calma depois, mas acho que foi isso mesmo. Ainda no Campeonato Mineiro, né, a Caldense teve em 2015, foi vice-campeã, e aí com os grandes, tá? Com o Cruzeiro, com o Atlético, com o América. Chegou no vice-campeonato, chegou a disputar a Série D em 2015, né? É um time que tem uma das melhores estruturas, considerado um time com uma das melhores estruturas no interior de Minas, centro de treinamento, bastante organizado. O estádio, que é o estádio Ronaldo Junqueira, é um estádio de 1979, tem capacidade para 20 mil pessoas, então é um estádio bem interessante aí. E agora eu vou trazer 3 coisas aqui. Uma eu já sabia, outras 2 não. Eu descobri aqui na pesquisa que eu fiz e eu achei bem interessante, né? Teve um zagueiro na Copa de 1958, que é o Mauro Ramos, é um ex-jogador da Caldense. Foi capitão da segunda Copa em 62. 62, né? Isso, foi o capitão da Copa em 62. Então ele tem uma história bem interessante ali na Caldense. O Casagrande lá, o comentarista, ele jogou na Caldense em 1980, emprestado pelo Corinthians. E ele fala isso, já vi ele falando várias vezes sobre isso, inclusive. E essa é uma informação, e a última informação que eu vou passar aqui, que
Esse eu achei bastante interessante também, não imaginava, que foi assim, o último jogo profissional do Garrincha foi contra a Caldense em 1972. Na época ele jogava pelo Olaria do Rio. Nossa, 72? Caramba! Que foi, não era dentro de um campeonato, tá? A Caldense tinha o seu time profissional, a Caldense agendou um amistoso com o Olaria do Rio. O time do Olaria do Rio, que não é um time que é um time também que tem história, né? Talvez não ultimamente, mas a gente sempre ouvia falar desse time. E nessa época ele contava com o Garrincha. E o Garrincha jogou esse jogo. Foi com o registro o último jogo profissional do Garrincha. Olha justamente contra a Caldense. Não fez gol e tal. E é engraçado porque tem um depoimento de um jogador que o marcou. Eu não consegui anotar o nome desse cara. Mas ele falou assim, perguntaram para ele mais ou menos assim, você marcou o Garrincha, mas o que você achou, né? Porque agora ele tá fim de carreira e tal, não sei o quê. O cara falou, o Garrincha é o Garrincha. Você vê o cara dominando a bola, você vê o cara gingando para lá, gingando para cá, não tem como você não dar uma tremida. Não, o cara, lógico, não usou essas palavras, mas ele quis dizer isso, né? É um mito, né, cara? O cara era um monstro de jogador, então, por mais que tivesse final de carreira ou não tivesse uma fase muito boa, não deixava de ser o craque que era, né? Pela minha pesquisa relâmpago aqui, o nome do zagueiro é o Hildo Abrão. O zagueiro da veterana que foi o marcador do Garrincha. Imagina, cara, deve ser uma história assim muito interessante para você contar ali para os seus filhos, para os seus netos, né, para os seus amigos. Cara, eu joguei uma época, tá? Sabe quem que eu marquei? Garrincha. Imagina, cara, deve ser uma coisa assim sensacional, né? Histórico. O Hildo Abrão com certeza tem aí uma história que é o que você disse. Ele falou que marcar o Garrincha foi complicado. Principalmente porque ele tinha ginga nos pés. Ginga nos pés, exatamente. O que facilitou um pouco o meu trabalho em campo foi que eu era bem mais jovem que ele. Por isso tive maior resistência física. Foi o que ele declarou. E, eu estava até pulando aqui, mas eu não posso pular, porque senão meus amigos conforme eu já comentei em outro jogo, né, Carlitos, eu tenho amigos em Poços e tenho amigos em Andradas. Então, se eu não falar essa informação aqui, acho que eu vou ouvir um pouco de um lado ou de outro, né? O maior rival... E eu sei que você vai falar que o Rio Branco de Andradas é o maior rival, da Caldense. Exatamente. Então, assim, com todo respeito ao Rio Branco de Andradas, Fabrício, mas você não vai trazer outro time de Minas na sua escolha de time. Você vai trazer o Rio Branco... Você vai trazer o Rio Branco de Andradas mais pra frente, mais pra frente. Não, nesse momento eu queria colocar aqui, foi uma rivalidade. Eu particularmente assisti alguns jogos, tanto em Poços quanto em Andradas, desses dois times, pude viver um pouco dessa rivalidade, assim. Por isso que é uma coisa que é uma memória muito viva para mim. Aproveita para falar do Rio Branco. Fala bastante, Fabrício. E olha só, foram 27 jogos, tá? E aí o pessoal de Andradas vai ficar feliz, porque foram 10 vitórias do Rio Branco, 7 vitórias da Caldense e 10 empates. Tá equilibrado demais. Nossa, queria eu ter 7 vitórias contra 10 vitórias, tava bom demais. Mas é isso, cara, é um time assim, voltando agora a falar da Caldense, um time sensacional, estádio, tem apoio de torcida, a torcida é presente. O reflexo está sendo nos últimos anos. Eu estou falando desde a época que eu fiz faculdade de 2000, né? Comecei a faculdade em 2000, então nessa época eu já acompanhava a Caldense, já fui assistir alguns jogos, já vi jogo de Copa do Brasil. E é um time bem interessante, cara, bem interessante mesmo, nesse sentido de que a gente falou, de um time que faz um planejamento bem legal. A diretoria deu uma encaixada, né, Fabrício? Dá para ver que tem diretoria no time pequeno que faz grande diferença, cara. Exatamente. No time grande você percebe a diferença quando tem uma diretoria boa e a ruim, mas no pequeno essa diferença, assim, é gritante. Então é isso, cara, é um time bem legal, bem forte mesmo do interior de Minas, né, e agora vai ser um time que o meu time, no caso o Pouso Alegre, vai enfrentar aí no Campeonato Mineiro, agora em março. Porque se não me engano é mais pro final de março, mas é um jogo que eu tô esperando já ansioso aqui. Final de março, não, ainda tá para chegar, esse clássico aí, Pouso e Caldense tá batendo na porta, vamos ver se o Pousão
vai dar pau aí com o Caldense, porque assim, como diriam seus amigos, e aí, você já tá comendo arroz com feijão já, Fabrício? Porra, cara, já estão preparados já, né, cara? Como eu comentei no outro programa, a gente respeita todo mundo, mas não tem medo de ninguém. Essa é a filosofia, entendeu? Essa filosofia. A minha filosofia é diferente, Fabrício. Minha filosofia é a que dá certo. Primeiro a gente faz a campanha para não cair e depois a gente vê o que o campeonato nos apresenta. Entendi. A gente o São Bento, inclusive, Fabrício, é um time que ele dá certo quando ele retranca. É um time de raça, entendeu? É aquele 1x0, ganha naquele 1x0, é isso? É, exatamente, assim. O Pouso tem uma cara, assim? Tem algum... Cara... Como é que o pessoal fala? Tem um termo agora que é tipo DNA. Qual que é o DNA do futebol do Pouso? Cara, o Pouso Alegre, sim, ele vem de uma... Foi montado uns times bem bons, sabe? Tem uns jogadores jovens bem interessantes, assim, que tem um atacante lá, o Romarinho. O moleque joga muita bola, tá? Joga muita bola e matou time a pau. técnico. O técnico, mas joga pra cima. Não fica nessa retranca, não, cara. Pelo menos na grande maioria dos jogos que eu tive, os jogos que eu fui, todos foram assim. E nos jogos que eu assisti pela TV, eu assisti pela internet, ou li a respeito, e percebo que é um time que não fica ali retrancado, vai pra cima, cara. Corajoso, ó. Isso aí é time perigoso pra jogar a primeira do Mineiro. Tem que aprender a jogar com a casinha fechada, entendeu? Primeiro fecha a casinha, depois vê o que faz, hein? Não, mas aí que você tá. Você muda o jogo, cara, você faz o jogo pegar um grande, beleza. Você fecha a casinha ali e vai por uma bola. Mas você vai jogar com um time do mesmo nível, cara, tem que partir pra cima. Eu penso assim. Vai conhecer. Entendeu? Vamos ver, né? Amigos torcedores que estão jogando com nós aqui. O Fabrício vai sentir o que é um módulo 1 agora. Ele vai sentir o que é uma A1. Ele vai sentir o que é uma primeirona. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. É isso aí. E a Caldense estará lá, então. Pouso Alegre e Caldense em breve. O time do jogo de hoje vai estar aí também, hein? Exatamente. Carlitos, importante, cara. Eu acho que a gente precisa falar um pouco aqui do nosso jogo, né, do futebol real. Divulgação que a gente está fazendo agora dos jogos, né, rede social, YouTube, o que você acha? Sim, claro. O jogo já está acabando, mas a gente chama a torcida para apoiar a gente, principalmente a gente agora está lançando no canal do YouTube os nossos episódios. Visita a gente lá no canal do YouTube, Futebol Real. Deixa seu comentário na edição, a gente vai responder, a gente vai ficar de olho lá para interagir com vocês, né? E temos as nossas... e também, assim, em todas as plataformas aí a gente tem lançado, né, de podcast. E as nossas redes sociais também, quiser seguir a gente. Eu sou o Carlos Massarico. E o meu é Fa_Ribeiro 1980. São essas as vias que temos no momento para interagir com vocês, pra gente tocar a bola, toca o Emeboi, né, Fabrício? Toca o Emeboi, exatamente. É isso mesmo. Isso aí, Caldense, o time de hoje. Os estaduais não devem acabar. Polêmica encerrada, né, Fabrício? Não, tá batido o martelo, já decidimos já, pronto. Vai continuar e vai dar muita alegria. É isso aí. E vai dar alegria principalmente pros grandes, né? Então parem de chiar. Parem de chiar. Para de mimimi, né? Muito mimimi. Muito mimimi, exatamente. Se perguntar para os times se eles querem parar, eles também não querem. Então, assunto encerrado. Deixem os nossos estaduais livres. Vambora. Bora. Já apitou, né? O jogo já apitou aí, vai apitar. É pra acabar, hein? É pra acabar. Hoje não, hoje sim. Vamos lá, graças a Deus mais um jogo aí bem jogado. A gente está se esforçando aí, né, Carlitos, fazer uns jogos legais aí para quem está ouvindo. E contamos aí com o apoio de vocês, né? Em busca dos 3 pontos e agora levantar a cabeça, Fabrício. Levantar a cabeça que semana... tem treinado durante a semana, que já tem jogo de novo na quarta-feira. Então... Tem jogo, exatamente. E vamos honrar o nome do senhor aí. Exatamente. Isso mesmo. Grande abraço, meu amigo.
Falou, Fabrício. Até semana que vem. Até.